Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Tiago do Seneca College, que é um college localizado na cidade de Toronto e em algumas cidades ao redor. E vai ser bem legal, porque a gente vai conversar sobre a própria história do Tiago, né? Como é que ele foi o processo dele de chegada ao Canadá e como é que ele está hoje. E a gente vai conversar também sobre a incubadora que tem lá no college, sobre o centro de línguas, sobre questões relacionadas aos serviços que o college oferece. O Thiago chegou. Vamos esperar ele entrar. Oi, Ô, Thiago. Marcela, tudo bem? Tudo? Tá me escutando? Tá me vendo? Tudo Tô certo? tudo certinho, tô escutando bem, tranquilo. Então tá. Tá falando aqui pro pessoal que hoje a gente vai conversar com você, que tem uma história de sucesso no Uhum. Canadá, né? Também, além de ser representante do Seneca College. E eu tô cheia de coisinha que eu peguei lá no college aquele dia que eu visitei. E eu não sei como é que a gente vai conversar sobre tudo isso em uma hora, mas Vamos vamos, lá, vamos tentar. vamos tentar. Então, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui nas lives da Challenge. A gente está fazendo, esse mês tá bem cheio, a gente está com 14 lives, Que bom. então está sendo bem bacana. E eu queria que você se apresentasse, você contasse um pouquinho da sua história, que você foi estudante Uhum. da Challenge, foi estudante do Seneca College, e hoje você trabalha no Seneca College. Se você puder falar para a gente um pouquinho. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer participar com vocês aí, uma agência super parceira aqui do Sêneca, e super profissional também. Contar um pouquinho da minha Obrigada. história bem rápido, para também não tomar muito tempo, que a gente tem bastante assunto para falar. Eu, Uhum. eu acabei vindo para cá no começo de 2017, final de 2016, começo de 2017, para fazer o curso de Marketing Business no Sêneca. Depois de pesquisar muito em relação a qual cidade morar, em qual college estudar, né? O Canadá tem excelentes colleges, excelentes oportunidades, mas eu acabei optando, depois de todas as minhas pesquisas, pela cidade de Toronto e pelo Seneca College, que é um college Uhum. extremamente bem reconhecido aqui no Sim. Canadá e principalmente aqui em Ontário. E acabei optando também pelo curso de Marketing Business de 2 anos, porque poderia me dar a possibilidade de conseguir o PGWP de até 3 anos. Me formei, comecei a trabalhar até para o Seneca, e graças a Deus hoje as coisas já encaminharam, né? Já o processo de PR já aconteceu e tudo mais. Então, Então, hoje você é residente permanente no hoje, Canadá por isso. causa desse processo de estudo no Exato, college. exato. É aquele negócio, né, Marcela? A gente fala que é um processo longo, ele tem o seu preço, mas ele tem suas Sim. recompensas. É um processo extremamente seguro na hora que você. Porque todo o seu planejamento você, né, não vai ter surpresa com o seu plano se você ele fizer ele bem feito, através de uma agência que também tenha bastante informação e etc. É um processo extremamente Uhum. seguro. Isso é uma parte muito boa, né? Ele é difícil às vezes de você acelerar esse processo. Na grande maioria das vezes não vai ter como. O que você planejou fazer em 2, 3 anos vai acontecer em 2, 3 anos, nem antes e nem depois. Mas, como eu disse, é um processo extremamente seguro porque o governo te garante, você vai estudar, você vai estar inserido na educação canadense, você vai trabalhar, você vai estar inserido no mercado canadense, e aí sim eu te dou a residência permanente. Então, com essa jogada, o governo te garante tanto o estudo quanto a experiência profissional e, obviamente, a inserção na cultura, e aí te possibilita ter a residência permanente. Claro É, que depende também do teu nível de inglês, tudo, do teu passado é, acadêmico, profissional. Mas na maioria das vezes o uhum. processo de estudo é que nem você falou, é um processo seguro. Que no final do túnel é você chegar na residência, né? Exato, exato, Marcela. Assim, o importante é a gente saber, né? O brasileiro vem para cá, na grande maioria deles, nosso público é acima de 28 anos, casado, né, já com no mínimo um bacharel. O que pega mais pro brasileiro é o nível de inglês.
Aí eu já vou tentar, já, né, sem muito rodeio, já desmistificar uma coisa. Se a pessoa estiver pensando em vir para cá com inglês básico, é melhor focar no inglês primeiro, para depois começar um college, né? Inglês é a língua primordial. Não acho que vem para cá falando inglês mais ou menos vai ajudar. Então, você tem pathways para isso, você tem grandes escolas que conseguem ajudar a preparar o estudante para entrar para um college, e eu realmente super recomendo a focar o máximo que você puder no inglês. É um investimento, não é uma despesa, mas que vai te gerar frutos no futuro, principalmente no mercado Com de trabalho. certeza. Até se você puder comentar um pouquinho sobre o Centro de Línguas do Sêneca, Uhum, porque assim, para quem está muito no básico, às vezes não é indicado porque você uhum. vai acabar gastando muito, mas quem está ali próximo, uns 4, 8 meses no máximo de atingir o nível de inglês e tem família, talvez seja uma opção bem interessante. Exato, Marcela. Esse é um ponto extremamente interessante, né? Acabou se tornando mais interessante depois que a legislação mudou em relação ao visto a possibilidade do visto de estudo para o cônjuge. É um assunto Uhum. ainda bastante debatido, mas existe essa possibilidade. Desculpa. Mas o Sêneca, ele também oferece o que a gente chama de pathway, né? Para você entrar para a parte acadêmica. Então, você Uhum. estuda no Sêneca, já consegue até em alguns determinados níveis, já puxar algumas matérias do curso para começar a fazer enquanto estuda a parte de inglês. Então, ele chama ELI, English Language Institute. O preço, ele fica um pouquinho acima das escolas de Que é inglês. esse aqui? Exato, exatamente esse. Ele fica um pouquinho acima da Uhum. escola de inglês, com a E os questão levels? é, porém, com a questão do cônjuge poder trabalhar, acaba meio que compensando e às vezes sendo até uma excelente oportunidade, principalmente porque já começa a contar para a experiência canadense do cônjuge, né? Do cônjuge. Então, é, então é um jogo de estratégias, né, que a gente fala, né? Para você montar o seu plano, é um jogo de estratégias, e aí é por isso que a gente acaba recomendando pessoas que têm expertise nesse assunto. Uhum. A gente tem clientes que. É bem o que você fala, quando a gente está montando a timeline do cliente, a gente avalia todos esses aspectos. E se a gente perceber que é a estratégia para a família, para o processo familiar, a gente Uhum, indica assim, fazer o PEFA no próprio college. E o uhum, Seneca é bacana que, além de ter, que nem o Thiago falou, são 8 níveis, se você entra no nível 6, você já pode ir puxando. É nível uhum. 6, né, Thiago? Puxando algumas matérias do Exato. curso e o cônjuge vai poder trabalhar. Você, como estudante, não pode trabalhar, mas o cônjuge, o oficial, pode sim dar já a permissão de trabalho, assim como as crianças podem ir para a escola, né, com o Uhum, visto de estudo e trabalho do cônjuge. Então é uma opção bem interessante, mas que nem o Thiago falou, sai um pouquinho, é mais caro do que numa escola de idiomas. Só que daí você coloca na balança, ok, é mais caro, mas o meu cônjuge pode trabalhar. Quanto que ele vai receber de salário? Compensa o fato de ser mais caro que uhum, uma escola de idioma? Compensa, então vou nessa. Agora, para quem é solteiro, não tem esse plano familiar, talvez não faça mesmo sentido, uhum. porque fica um pouco mais caro. A não ser que você queira usar a estrutura do college, né? Já estar naquele ambiente Exato. bonito. É. Você fala um pouquinho pra gente de como é que é o. Meu Deus, aquele dia que a gente foi fazer a visita no college, eu fechei 10 quilômetros no meu É. contador de quilômetros. É, a, É o, gigante. o Scenic, bom, fala um pouquinho de Scenic, então, dá um overview, Uhum. tá? O Scenic é o maior college público do Canadá hoje, né? Tem cerca de 100 mil estudantes entre international, Uau. domestic e part-time e full-time. Só de estudantes full-time são 30 mil estudantes, são 10 mil estudantes internacionais. A gente tem cerca de 8 campos, todos eles na Grande Toronto, né? Só tem um campus que é Uhum. fora, mas aí ele é destinado só para estudante doméstico, que é a parte de aviação, que é o aeroporto, né? Mas todos Uhum. os outros campos ficam na Grande Toronto. Então, assim, o campus que a gente fica, que é o campus principal, né? É o campus de Newham, que foi esse que você foi visitar. Realmente, estrutura, assim, fora de série, de primeiríssimo mundo, coisa assim que Nossa, é lindo. é difícil ver no Brasil. Eu que sou particularmente de Campinas, a gente tem a Unicamp lá, que é uma das maiores universidades do Brasil. A gente não vê um tipo de estrutura que nem a gente vê
no college aqui, e eu posso falar nos colleges em geral, tá? Não todos os colleges, pelo menos os grandes colleges são muito bem servidos e preparados para, né, para realmente refletem a realidade de um país de primeiro mundo. Mas o Seneca realmente é um lugar que a hora que eu cheguei lá realmente surpreende, sabe? Nossa, é muito lindo. Outra realidade. Sim, tem a parte de esportes, né? Tem até a gente fez um post essa semana Uhum, sobre quem quer focar, não quem quer focar, quem quer passar por todo esse processo, mas ainda assim também gostaria de praticar algum esporte, porque o uhum, Sêneca tem alguns times e tem uma parte de campo sei lá se é futebol uhum. americano, aquele campo, tem quadra, tem uma estrutura relacionada ao esporte muito legal, o college. Sim, eles têm o campo que eles acabam fechando, né? Eles cobrindo quando é inverno, então climatizam, é um campo praticamente oficial. Tem campo de futebol, tem a parte de hóquei, tem todos os times, vôlei, basquete. Inclusive, né, às vezes a gente recebe alguns questionamentos: ah, mas eu jogo futebol, eu posso jogar pelo college? Pode, né? Consegue algum benefício do college, né? Consegue. Apesar do Seneca não ter bolsas de estudo como a gente conhece no Brasil, estudantes que participam dos times acabam sendo beneficiados financeiramente também, né? Na ajuda para pagar a Não é tuition. bolsa da tuition toda, mas são pequenos valores que dão uma força, Que né? dá uma bela de uma força, especialmente agora, né, que o dólar, esse valor acaba vindo para ajudar bastante. Então, tem sim, é possível, né, você tem os tryouts, né, para definir se entra ou se não entra, né, o processo de peneira, que a gente chama, Uhum. mas é possível sim, né, a gente acaba recomendando para estudantes que gostariam de participar dessa forma. Sim, muito legal. E outra coisa que eu fiquei impressionada quando eu fui foi os laboratórios de robótica e Nossa. de TI, que é sensacional. Eu fiquei de Uhum, cara com aquelas máquinas. E eu fiquei também impressionada com a parte de fashion design, com a uhum. parte de moda que o college tem também. Você pode falar um É, pouquinho mais desses claro, cursos? acho que é importante mencionar, assim, que o Sêneca é um college público, tá? Mas ele é uma Uhum. parceria público-privada. Então, parte do dinheiro também acaba vindo de instituições privadas, né? Então, eles recebem grana de empresas parceiras, por exemplo, Pfizer, ou a Kuka, e grandes empresas, né? Google, etc., e preparam os estudantes para o mercado de trabalho. Então, a empresa, obviamente, ela coloca um dinheiro no college e, em troca, pega uma mão de obra qualificada. Então, a Pfizer, por exemplo, ela doa maquinários, né? A Siemens doa um laboratório de mecatrônica inteiro construído pela Siemens. Então, eles Olha aprendem que legal. nas máquinas da Siemens. O estudante, quando se forma, já está preparado para trabalhar aonde tem Siemens, ou até mesmo na própria Siemens, né? Uhum. Várias certificações que precisam no Canadá para a parte de profissional, também o college também consegue ajudar o estudante a pegar, né? Então, falando um pouquinho desse laboratório de robótica, o laboratório em si ele é patrocinado por uma empresa que chama KUKA. É uma empresa que Hum. é fortíssima na parte de robótica, de braços de robô e etc. Então você vai ver que tem lá 9, 10 braços de robô, né? O Sim, estudante aprende, você fica assim, alucinado a hora que você vê aquele negócio mexendo, parece que você está dentro mexendo. de uma fábrica de automotiva e etc. E cada braço dele, até quando eu estava instalando lá, eu fiz questão de pesquisar quanto que vale. É em torno de 80, 100 mil dólares cada braço mecânico desse. Então é um investimento altíssimo que tem para realmente deixar o estudante num nível profissional altíssimo também, para já entrar no mercado de trabalho, tá? Então não só Com robótica, mas todas certeza. as partes de mecânica, mecatrônica, todas as partes que contêm laboratórios, eles são assim de primeiríssimo mundo. Sim. E a parte lá que eu te falei de moda, porque tem Uhum, várias exposições e também tem aquelas mesas de desenho e tal. Eu achei uhum. demais aquela parte. Ó, teve até alguém que comentou aqui, ó, Cuca é líder em braços robóticos, né? Até obrigado pelo Uhum. comentário. Eu não sabia que ela era líder,
mas sabia que ela era bastante forte. Mas você vê o nível de parceria que o college tem, né? A parte Não, de fashion... Oh, perdão. não, o que eu ia falar assim, tipo, é só reforçar que, gente, você quer trabalhar numa empresa como essa e às vezes você não sabe como acessar, porque você está no Brasil, por mais que você tenha experiência, mas você não Uhum, tem essa experiência internacional e a chance de se conectar com essas pessoas. Quando você vai para um college que recebe patrocínio da Siemens, da Kuka, da FAI, de outras instituições, você ali tem, além do professor que está sempre em contato com a empresa, tem o college fazendo esse networking. É um dos serviços que o college oferece, é uhum. te ajudar justamente na elaboração do seu currículo, preparação para entrevistas e também se inserir em vagas que pode ser que a empresa esteja procurando e que nem anuncia, porque ela quer pegar alguém que está aprendendo usando o próprio equipamento, né? Então isso é Exato, muito legal no Canadá. exato. E só complementando, ó, Marcela, a parte de fashion, né? A gente também tem uma Uhum, boutique lá dentro, tem sim. uma sala gigante, né? Tipo um galpãozinho que tem vestidos de todas as épocas, né? Tem vestido até de 1800 e pouco, para eles entenderem a parte, né, de tecido, o que mudou, o que acrescentou. Eu não sei falar direito, né? Porque eu não tenho tanto Não é muito a tua conhecimento nesse praia? assunto, né? Mas quando eu vejo, eu falo, caramba, que interessante, porque é realmente um estudo do mercado de fashion, que é onde gera muito dinheiro, né? E a Sim, gente acaba tendo muito uma dinheiro. boutique lá, que estudantes podem trabalhar lá como se gerenciamento de uma loja realmente de venda de peça de roupas e etc. Ex-estudantes do Sêneca se tornaram grandes estilistas, então isso também acaba elevando o nome do college, só mostrando a Uhum. grandeza que é a qualidade do ensino aqui, né? Sim. Antes de eu voltar para o outro assunto, estamos sugando você hoje Pode falar. aqui. Me fala um pouquinho também sobre os cursos que a gente acaba que muitos clientes que a gente tem vão para essa área, que é uma área que está muito forte hoje, que é a área de marketing, de branding, de digital marketing, de Uhum, graphic design, e que muitos desses cursos estão localizados num campus que fica dentro da York University. uhum. Então, que é uma grande oportunidade para eles conviverem com estudantes não só lá no Seneca College, nesse campus que você trabalha, tem bastante alunos domésticos, mas lá na York University ainda acho que concentra mais, não? Exato. Porque assim, o Seneca ele tem parcerias com algumas grandes universidades, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá e algumas poucas da Europa, né? Uhum. Uma das grandes parceiras do Seneca é a Universidade de York, que é uma das melhores do Canadá, né? Do Canadá. Então, assim, tem um campus lá, que é um campus gigante também, lá dentro da universidade, e lá Gigante. estão mais focados os cursos voltados para tecnologia, computação, graphic design, como você mencionou, né? E o estudante que queira começar no college, ele pode terminar uma degree, por exemplo, na Universidade de York. Então, ele consegue fazer esses pathways, né, que a gente chama. Então, não Sim, misturar o isso é pathway muito do legal. inglês, né, para o Seneca, mas Sim. também o pathway do Seneca para grandes outras universidades, né? Uhum. Enfim, existe essa possibilidade. Os cursos que são lá têm toda a estrutura também e, enfim, algo assim que é excepcional, mas assim difícil de falar porque gostaria de transportar o estudante para lá para ver a qualidade Sim, da infraestrutura que das tem, das instalações. instalações, e aí você tentar entender um pouco mais como é que funciona, né? É, Só voltando um pouco, a questão uhum, do mercado, né, de trabalho, que você falou do curso de marketing, de branding, etc. O que eu acho que é assim, muito importante mencionar para o estudante que às vezes ele acaba não sabendo, né? Quanto mais você escolher um curso focado, melhor vão ser as suas sim. chances de trabalho depois, tá? Então, um curso de brand, às vezes, é melhor do que um curso de business general, né?
é, um curso de graphic design, às vezes é melhor do que um outro curso que seja mais geral, né? Então aqui, diferente do Brasil, eles gostam de muito mais coisas específicas do que generalista, tá? Então isso é uma dica que a gente costuma dar, para assim, olha, se for escolher um curso, tenta escolher um curso que seja focado em alguma coisa. Uhum. É, legal essa dica. O pessoal que já é de administração, fazer uma coisa, ou recursos humanos, ou contabilidade, Uhum, ou marketing, ou alguma coisa relacionada à TI, não sei, alguma coisa mais exato, focadinha. exato. Uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos é fazer o tour 360 graus que tem online no site do Sêneca. Uhum, Então, qualquer coisa, se vocês não localizarem, a gente passa o link para vocês. Então, esses dias, uma cliente nossa que a gente matriculou aí, ela queria saber se tinha estacionamento lá no campus da York uhum, University. Daí a gente entrou lá no 360 e mostrou o estacionamento na frente e tal. E daí ela falou, então ficou mais tranquila. Então, assim, até esses pequenos detalhes, através do tour de vocês, você uhum, consegue ver e tirar bastante dúvidas com uhum, relação à estrutura. E daí você, que nem você falou assim, queria transportar a pessoa lá para o college. Meu, faz o tour que você vai ficar assim, de queixo caído, porque é uhum. muito legal. É aqueles colleges, assim, tipo de filme, né? Exato. Com aquela É. estrutura maravilhosa, com aquele Hum. jardim maravilhoso. É muito legal. E, inclusive, tem residência no campus da FINT, né, Tiago? Se Sim, quem estiver solteiro. são dois campos que a gente tem residência, tanto no campus de Newham, que é o da Fint, Uhum. quanto no campus de King. Os dois oferecem residência. Eu posso até comentar também experiência pessoal. Fiquei lá no primeiro semestre, então meu curso começou em Hum, janeiro. Era inverno, não tinha noção do que era um inverno canadense, né? Um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, um pouquinho mas só. e aí eu falei assim, eu vou ficar lá porque eu não quero sair para procurar lugar para ficar, né, em pleno no inverno canadense, Inverno. -15, -20, etc, né? Fiquei lá, ficava a 50 metros do college, então podia dormir até um pouquinho mais tarde, não gastava com transporte, sabe? Podia voltar e almoçar em casa, porque no Seneca é o estudante que faz a grade curricular dele, né? Então, se tinha Uhum. flexibilidade, se eu tinha, por exemplo, 1 hora, 2 horas de intervalo entre uma aula e outra, eu podia voltar para o meu quarto, né, para casa, e, sei lá, fazer qualquer coisa lá, e depois voltava para a segunda aula. Eu não precisava ficar no college esperando. Então, você tem Hum, diversos benefícios, diversas vantagens, mas óbvio que você também tem algumas desvantagens, né? Você só pode ir solteiro nesse apartamento, sim. você divide um apartamento com alguém, cada um fica num quarto, né? Você tem o seu quarto privativo, você divide banheiro, então você tem algumas restrições, né? Mas eu achei que no final das contas, para o primeiro semestre, para me localizar na cidade, me localizar em termos de aonde procurar as coisas com calma, valeu muito a pena. Sim, isso é verdade, porque daí a pessoa já está mais ambientada, às vezes até Uhum. já fez amizades no college para alugar alguma coisa Exato. junto com alguém Uhum. que você tem afinidade, então vale a pena mesmo. A gente sempre indica, ah, antes de chegar e alugar uma coisa de longa duração, 1, 2 anos, às vezes fica num Airbnb ou fica na residência do college, se não for família, até Uhum. você escolher a localização que melhor te agrada na cidade, né? Exato. Uma coisa que eu queria só voltar, que eu lembrei agora, que é essa estratégia de terminar o bacharel na universidade parceira. Então, existe uma estratégia que a gente faz também com os clientes, que é assim, a pessoa tem o interesse em fazer graduação, não tem graduação ou pretende fazer uma segunda graduação, mas quer começar no Canadá. Só que para fazer a graduação direta, você vai levar 4 anos. Uhum. Então, você só vai acessar a PGWP e fazer um ano de trabalho no NOC no primeiro ano pós-graduação, que vai ser 5 anos, e pode demorar muito. Então, a gente indica, faz 2 anos de college, vai para essa parte de PGWP, os 3 anos. O primeiro ano, que nem você, por exemplo, você começou o college em 2016, 2017, e 2020 você é residente permanente. Então, no teu primeiro ano praticamente de trabalho no NOC, você vira residente permanente, daí você volta para a universidade parceira,
que vai considerar teus créditos, mas você volta como doméstico. Então você vai pagar o quê? Um Uhum. quinto do que você Exato. pagaria se você fizesse um bacharel, um quinto, um terço, dependendo do curso, um bacharel como estudante internacional. Então, assim, é um tipo de estrutura um pouco diferente da do Brasil, que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, com um pouco de preconceito por ser college e não ser bacharel e ser diploma, mas é uma estrutura que funciona muito bem no Canadá. Então, se você que não é graduado ainda e deseja ter um bacharel no exterior, conversa com a gente que a gente mostra certinho essa estratégia para você fazer primeiro 2 anos, 1 ano, residência, depois você volta para o bacharel e termina seu curso com um valor bem camarada. Perfeito. Eu acho que a Tá, colocação foi assim perfeita, Marcelo. Não tenho o que tirar, não tenho o que mudar. Exatamente esse plano. sim, é um plano bem, bem legal que a gente faz com os adolescentes que acabaram de terminar o ensino médio, é a Uhum, melhor opção, ou mesmo uhum, aquela adulto que, sei lá, a vida saiu do ensino médio, foi levando, foi trabalhando, não teve oportunidade de estudar, uhum. mas agora quer se dar essa chance de estudo, e então é uma oportunidade bem bacana. Um outro ponto que agora que eu queria falar com você é o seguinte, que nossos clientes eles vêm comentando assim, mas qual é a vantagem de fazer um intercâmbio? Né? E a gente está trabalhando nisso, pontuando todas as vantagens, e uma delas que eu acabei comentando, e até fiz um post hoje, que é sobre a possibilidade de você, quando estar no Canadá, empreender, se abrir a sua própria empresa. Uhum. E o fato do intercâmbio, o intercâmbio te ajuda nisso, porque você vai para fazer um college, a primeira coisa que você faz quando você chega no aeroporto, além de pegar suas permissões, é fazer também o teu SIN number, que é o número que te permite trabalhar. E para você abrir uma empresa, você basta ter elegibilidade para estar no país e ter um SIN number. Então você pode abrir uma empresa até online ou só ir lá no City Hall da cidade e fazer a abertura da empresa. E eu queria que você falasse, não sei se lembra, quando eu visitei no college, você foi lá e me mostrou a Helix e você contou a história de um brasileiro que colocou um aplicativo Uhum. lá e tudo que deu. Se você puder contar para eles verem que sim, pode, É, sim, existe coisas diferentes e sim, os brasileiros se dão bem. é, é, foi legal você comentar isso, Marcela, porque o Helix é um departamento enorme que a gente tem lá, extremamente Uhum, preparado e capacitado para ajudar o estudante a empreender. É, eu não lembro exatamente o percentual, mas cerca de 70, 60% das empresas do Canadá, elas são empresas familiares. É algo que o uhum, empreendedorismo no Canadá é algo que está na raiz na da cultura veia. canadense. Exato. Então, assim, é natural para eles empreenderem, é fácil para eles empreenderem. O governo ajuda com diversas, facilitando, né, o processo em diversas maneiras. Uhum, E o Sêneca também ajuda. Então, para você ter uma ideia de como isso está enraizado na cultura canadense, o Hilux, que é um departamento do Sêneca, ele é aberto para qualquer pessoa da comunidade chegar lá e empreender. Tá? Então, ele não uhum, ajuda somente o estudante. Ele ajuda, obviamente, o estudante, mas ele ajuda qualquer pessoa que vier querer empreender, porque eles estão preocupados no benefício geral da da sociedade e não só comunidade. pensando nos estudantes do college. Mas é um departamento que você, a hora que você entra lá, você fala, caramba, eu não imaginava que tinha essa estrutura toda para receber o estudante internacional ou qualquer estudante e para ajudar na parte de empreendedorismo. O Paulo, que foi o que você mencionou, ele é um estudante de engenharia civil que Uhum, veio para cá no Ciências Sem Fronteiras, acabou ficando e ele tinha 22 anos na época, 22, 23, e ele percebeu, por uma questão pessoal dele que ele passou aqui, ele percebeu que ele podia criar um aplicativo que ajudasse na parte de integração entre o hospital, as walk-in clinics, né, como se fosse o clínico geral que a gente tem aqui, e também as pessoas, os pacientes, né? Ele que não era de TI, teve essa ideia, levou essa ideia para lá, o Seneca gostou, ajudou ele a criar todo o escopo, linkou ele com os investidores e ajudou ele a criar uma empresa que chama Emerge. Então essa empresa, ela já uhum, está ativa hoje, ele já foi fazer é, é, publicação, palestra
com o governo canadense para mostrar para eles. Já foi fazer palestra na Índia e na França. Hoje a empresa dele está avaliada em mais ou menos milhão de dólares canadenses. De E hoje, dólares. exato, Uhum. e hoje ele está com 24, 25 anos. Inclusive, se vocês entrarem no site do Seneca, na parte do Hilux, tem até lá o discurso dele, né? A explicação dele falando. Um menino super bacana, que você vê, nem era da área especificamente, Nem era mas da ele área. Mas teve uma ideia. teve uma ideia e a empresa dele já está deslanchando. Então, ainda mais agora, isso já era pré-Covid, né? Ainda mais agora com o negócio do Covid, que a pessoa não quer ir no lugar, quer já Ficar marcar lá tudo parado. online. Exato. Então, vai ainda crescer mais ainda. Então são histórias assim que pessoas que começaram simples, que teoricamente nem tinham esse, uau, eu não sabia que eu nasci para isso, mas tiveram uma ideia, gostaram e investiram nisso. O governo do Canadá já investiu junto com ele também. Então ele botou X, o governo do Canadá botou X, a mesma quantia, porque acreditou na ideia dele, né? Então Sim. assim, são histórias de pessoas que nem a gente e que Uhum. simplesmente seguiram aquilo que estavam acreditando, né? E porque tiveram a coragem de sair do Brasil para estudar no Canadá e Uhum, se exporam a todo esse ambiente, né? Porque exato. eu sei que não é só ter coragem, né? Precisa também ter dinheiro, precisa ajeitar tudo, mas muitas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças Uhum, estudar no exterior e que vai ser muito complicado e que você está ligado à identidade do Brasil, você cresceu ali, você tem que ficar ali. Mas não, olha que oportunidade que ele teve que talvez nunca teria acontecido no Brasil e foi acontecer aí em Toronto. sem dúvida, sem dúvida. E é muito legal essa parte. Eu gosto muito, particularmente, dessa parte de startups, de empreendedorismo. E Uhum, quando tem um college que auxilia os estudantes, eu sempre oriento, se o estudante gostar de algum curso naquela instituição, que seria bacana por causa disso. Então, quando você me contou essa história, eu comecei a vasculhar o site do uhum, Helix. Só para explicar para o pessoal, é como se fosse uma incubadora e exato. uma aceleradora de negócios. Então, o Canadá, o estado de Ontário, que é onde fica Toronto, é um hub de startups, na verdade. Uhum, Ali próximo a Toronto tem a Waterloo, que é onde tem uma grande quantidade de startups. Então, assim, eles estão também sedentos, esses networkings, para poder ter pessoas que tenham essa iniciativa, tenham essa ideia que vai ajudar a comunidade, assim como a ideia do Paulo. Paulo, né? uhum. Paulo. A, a ideia do Paulo foi o seguinte: ele viu que às vezes, por exemplo, tem um hospital, uma clínica perto da sua casa, só que é, ok, 10 minutos de distância, mas o tempo de espera lá é 3 horas. E Uhum, daí você vai numa que está a 30 minutos de distância, mas o tempo de espera é 5 minutos. Então, uma das funcionalidades do aplicativo dele é justamente otimizar o tempo de quem está precisando de um atendimento médico, né? Porque você quer ser atendido o mais rápido possível. Então, às vezes é melhor se deslocar um pouquinho para um lugar um pouco mais distante, mas ser atendido mais rápido, entre uhum, outras funcionalidades. Mas você vê como o governo, se o governo investiu, é porque é uma coisa que o governo falou: meu, preciso disso para atender a minha uhum, comunidade. Então, assim, você que está no Canadá, você vai fazer college, você tem teu visto de trabalho, tem teu visto de estudo, você está elegível para abrir uma empresa no Canadá. E se você tiver uma ideia e quiser entrar em contato com professores, com pessoas que estão no mercado, que estão de olho, assim, procure essa unidade do Sêneca para vocês fazerem uhum. o cadastramento da ideia de vocês, do negócio de vocês, porque vocês se conectam assim, por exemplo, ele era da área de engenharia. Ele tinha ideia, mas ele precisava do pessoal do TI, do pessoal do business, do pessoal da Exato. contabilidade, para poder ajudar ele a desenvolver e acelerar a ideia dele. Então, Uhum, nada mais é do que você contar com o apoio de muita gente e principalmente de investimento, né? uhum, Porque sem dúvida. é muito Porque legal. Eu ele sou. acha tanto, ele achou investimento tanto do governo canadense quanto de bancos, quanto de os angels, né, que eles chamam, de pessoas que têm Gente, dinheiro e falam assim, olha, eu gostaria de investir e ver o que eu vou colher no futuro. Porque
uma ideia dessa, Marcela, simplesmente o governo canadense pode chegar e falar assim, olha, cresceu bastante, agora eu compro, porque eu como governo, eu gostaria de gerenciar isso, né? Uhum, Porque está gerenciando os hospitais públicos, a sim. Walking Clinics públicas. Então, o governo simplesmente pode chegar num determinado momento e falar assim, ó, quanto você quer, né, para vender? E aí a pessoa se aposenta com 25, 26 anos, né, com Que, uns que a gente milhões acha. aí no bolso. Pois é sempre isso que você falou, assim, é um investimento que pode te levar a várias coisas, né? Sempre quando Hum, você investe, você espera o retorno desse investimento. Então, uma das coisas que a gente sabe que estudar no Canadá, que tem que pode retornar como investimento, é a residência permanente, depois uma cidadania, um passaporte uhum, canadense. Pode ser que você abra uma empresa que valha milhões. uhum, Pode ser que você esteja exposto a um empregador que você nunca conseguiria acessar, porque você está no Brasil e aí você está no Canadá e você tem a possibilidade de ter educação canadense, ter experiência canadense e chegar nessa empresa. Pode ser que você chegue, faça tudo isso, ganhe experiência canadense, ganhe tanto educacional como profissional, eleve teu inglês nas alturas e volte para o Brasil e seja super bem colocado ou abra sua empresa no Brasil. Assim, então, o retorno do investimento em educação internacional a gente não consegue mensurar, porque você vai escolher o seu próprio caminho e pode ser que você alcance muitas coisas, mas o que a gente pode garantir com certeza vai valer a pena o uhum. investimento que você fez. Eu também Você se concordo. arrepende, Thiago? Acho que não teve um dia que tenha me arrependido, de verdade. A gente, assim, não quero fantasiar nada, Não, porque é não é difícil. fácil, exato, não é fácil. É, a gente passa por momentos de, "Puxa, será que eu fiz a coisa certa?" Mas em nenhum momento eu parei para pensar, olha, eu me arrependi, eu gostaria de voltar. Em nenhum momento eu consegui pensar dessa forma. É um país excepcional, tem defeitos, tem, mas não se compara, não é comparável uma coisa com a outra. Qualidade de vida, exatamente, ainda mais questão de família, filhos, etc. A tranquilidade, as oportunidades, isso assim, a tranquilidade que você vai ter aqui, isso não se compara. Então, realmente, não tive tempo para me arrepender ainda e muito Não deu provavelmente eu tempo acho ainda. que eu não vou, acho que eu não vou me arrepender. Mas e você ainda deu sorte, né? Porque, ou, claro, você batalhou para isso. Você entrou numa área, que é a nossa área da educação internacional, que te permite viajar ao Brasil constantemente, né? Porque Exato. você faz feiras no Brasil para Uhum. a gente poder recrutar estudantes. Então, mas isso é uma coisa que eu sempre falo para os nossos estudantes e para as consultoras não esquecer de mencionar com os nossos clientes. Se você tem um attachment, você tem a necessidade de retornar ao Brasil com mais frequência, coloque esse custo de passagens de aviões, de passagem de avião no meio desse período, uma vez por ano, uma vez a cada um ano e meio, para você não sofrer da emoção não tomar conta da sua razão e você ficar com muita saudade, largar tudo e chega no Brasil e daí você desperdiçou o teu investimento. Então, Uhum. assim, se você precisa ir ao Brasil para você se sentir bem, comer a comida, ir pegar uma praia, ficar com a família, fazer um churrasco, alguma coisa assim, coloque uma passagem de avião aí uma vez por ano para você não sofrer dessa Uhum. saudade que acaba te tirando do centro. Exato. Que o Segoia falou aqui? Já estou há 20 anos e ainda não se arrependeu. Então É, vai. é bem isso mesmo, né? A gente, assim, é difícil se arrepender porque a gente é confrontado com uma realidade muito diferente, acaba sendo muito Sim. melhor. Então, óbvio que você vai falar que você tem pontos em que o Brasil acaba sendo melhor, mas no final das contas eles são onde o Brasil leva vantagem é bem pouco, infelizmente. Ele até comentou que aqui a questão da luz natural no inverno é cruel. Eu acredito Exato. assim que e compra a tua passagem de avião bem no meio do inverno, quando já te Uhum. passado assim 4 meses, já tá por aqui,
Daí você vai para o Brasil e curte um sol, fica um tempo lá e você volta renovado. Uhum, Então vá para exato. o Brasil no inverno canadense, isso vale muito a pena. E eu não sei se alguém que você quer falar mais alguma coisa sobre os programas, alguma coisa específica do college Bom, que eu se esqueci de quiser, mencionar. só para mencionar, assim, o College ele oferece 180 programas para estudantes internacionais, desde 1 ano até 4 anos, tá? Sim. Os Uhum. brasileiros eles acabam optando muito mais pelos cursos de diploma de 2 anos, por conta do PGWP de 3 anos que eles podem receber depois, ou senão eles Sim. acabam fazendo duas pós-graduações de 1 ano, né? Que você soma 1 ano com Que mais é um, uma estratégia também. que também acaba conseguindo os 3 anos de PGWP. Então, é, são duas estratégias diferentes, os dois lugares acabam tendo vantagens e desvantagens, né, que depois você pode Uhum. tratar aí com cada estudante, mas eu Sim. acho que as duas valem a pena. Sim. São estratégias, né? Depende muito do perfil de cada um. É por isso que quando a gente faz a mentoria com os nossos clientes, eu sempre falo, não tem como eu pegar o que aconteceu com o Thiago e encaixar para você, ou o que aconteceu com o Paulo e encaixar para você, ou o que aconteceu com a pessoa que te indicou. Cada um tem seu Uhum, perfil, sua história, sua necessidade, seus sonhos. Então, assim, a gente faz um trabalho bem personalizado mesmo para ver exatamente o que é melhor para aquele cliente. Então, a gente vai indicar, a gente trabalha com várias instituições. Eu adoro trabalhar com o Sêneca, adoro trabalhar com você, porque é uma coisa que a gente pode contar que o uhum, aluno vai ter estrutura surreal, uhum, qualidade de ensino, que vai ter tudo. A gente não precisa, um college que a gente não precisa se preocupar, né? Porque se a gente indica uma instituição que pode dar alguma dor de cabeça, acaba que a dor de cabeça cai pra gente, né? uhum. Não lá pro dono do college. Então, assim, a gente gosta muito de trabalhar com Sêneca por causa disso, que a gente não se preocupa com os nossos estudantes depois que eles entram aí. Mas é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Thiago. Pode fazer, que ele está aqui, a gente tem que aproveitar os minutos preciosos dele. Mas se ninguém tiver pergunta, vocês podem qualquer coisa escrever, se surgir alguma coisa na cabeça de vocês, colocar ali no próprio post que eu fiz da live de hoje, que daí a gente comenta. E se precisar de algum link, alguma coisa para vocês olharem, né, sozinhos, a gente também envia para vocês. Thiago, eu deixo sempre a live salva, porque nem sempre as pessoas conseguem acompanhar no momento que a gente está Uhum, on. Então, e daí quando surge outros clientes com dúvidas, a gente fala assim, vai lá no nosso claro, diretório de lives que tem bastante informação. Então vai ficar salva, tá? perfeito, sem problema. Então tá bom. Eu queria te agradecer de novo por ter participado aqui com a gente. Obrigado você mais uma vez pelo convite, pela parceria e espero aí que todos consigam realizar esse plano. Vocês estão em excelente, boas mãos aí, né? Excelente mãos e qualquer coisa também que você precisar, eu estou aqui para ajudar. Sim, o Thiago é super parceiro, gente, porque outra coisa que é bem importante falar assim, às vezes a gente não sabe tudo, mas a gente é amigo de quem sabe. Então a gente só manda um WhatsApp ali e fala, Thiago, socorre. E ele socorre a gente sempre com muita presteza. Muito obrigada, Thiago. Valeu, obrigado vocês aí. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Tchau. tchau, tchau.